Aleluia. Eu ainda tenho aqui uns 5 minutinhos antes da mensagem oficial. Amém? Vou fazer 2 perguntas para os irmãos. A primeira os irmãos respondem, certo? Levanta a mão. A segunda vocês respondem para Deus. A primeira pergunta: todos aqui entenderam a sua missão nessa terra? Levante assim a mão. Pronto. A igreja toda entendeu qual é a missão nessa terra. Aí a segunda pergunta: você tem feito essa missão? Responda para Deus, que Deus sabe se nós temos feito ou não. Você tem feito essa missão? Porque Deus veio com a missão, criar o céu e a terra, e assim Ele fez. Ele criou o céu, Ele criou a terra e tudo que habita nela. Jesus também veio com a missão, entregar a sua vida, para que hoje nós possamos estar aqui na casa do Senhor, adorando e louvando o nome dEle. Jesus também cumpriu a sua missão. E a nossa missão, diante de tudo que nós estamos vivenciando, será que realmente nós temos cumprido a nossa missão? Porque a palavra do Senhor que diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda a criatura dessa terra. E quinta-feira eu estava no hospital com a minha mãe, e eu pude ver no semblante daquelas pessoas a necessidade de ouvir a palavra do Senhor. A necessidade de falar para elas que tem solução para o problema delas. Deu para ver no semblante, diante de tudo que elas estavam vivenciando ali naquele hospital. E Deus todo dia tem dado a oportunidade para nós de repassar aquilo que nós recebemos deles, que é a palavra do Senhor. Você sabia que quando o visitante vem visitar a casa do Senhor, se 90% ele for bem recepcionado, ele volta? Ele retorna? Você sabia que se ele for recepcionado 30%, 20%, 10%, você sabia que ele não retorna para a casa do Senhor? Pode ser ele cristão ou não? Você sabia a importância que está na nossa mão de pregar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem ainda? Quinta-feira, diante daquela situação, eu pude perceber a minha responsabilidade, pastor, de repassar aquilo que eu recebi do Senhor, que é a palavra dele. Mas às vezes, diante dos fatos, das circunstâncias a qual nós estamos vivenciando, tem chamado a nossa atenção. E tem feito nós esquecer dessa responsabilidade, que é de pregar o evangelho a essas vidas. O trabalho tem chamado a nossa atenção. Não estou querendo aqui dizer que você não pode trabalhar. A família tem chamado a nossa atenção. A enfermidade tem chamado a nossa atenção. Os problemas têm chamado a nossa atenção. O gigante que tem se levantado tem chamado a nossa atenção. Mas aquilo que é para chamar mais ainda a nossa atenção é a palavra do Senhor. E nós não estamos percebendo, igreja do Senhor. Nós não estamos conseguindo enxergar essa responsabilidade, essa missão que está na nossa mão. Você sabia que nós seremos cobrados por tudo? Sábado nós estávamos aqui, numa consagração com o jovem, foi uma das coisas que eu falei. Seremos cobrados por tudo, gente. Se nós omitirmos de passar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, seremos cobrados. Esse dia da volta do Senhor está próximo, gente. Está mais próximo de que nós possamos até imaginar. Se Deus aqui aparecesse agora, revelasse aqui para nós, nós corríamos para pregar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, mas não estamos conseguindo ver. Imagine aí, gente. Você um dia chegou nessa casa, porque você um dia pregaram para você. Um dia a palavra foi lançada no seu coração e no meu. Por isso que estamos aqui. Aquele rapaz ali um dia pregou aqui. E a palavra, ele foi o instrumento do Senhor naquela noite. Deus usando a vida dele e a palavra para que hoje pudéssemos estar aqui, Imagine se nós omitimos de pregar a palavra do Senhor,
uma vida que está aí na escuridão não chegará aqui, seja aqui no altar ou aí embaixo, porque nós estamos omitindo aquilo que está na nossa mão, a missão que está proposta para nós, a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Entenda nessa noite, porque vidas serão salvas. Será você o pregador, o mensageiro, será você o instrumento na mão do Senhor para que essa vida chegue aqui. Encerrei o meu tempo. Glória a Deus. Convido a pastora Elizabeth e o pastor Eduardo para orar pela vida dela. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém, queridos? É uma alegria muito grande nessa noite podermos estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus e também podendo aqui nessa noite se alegrar em ver aqui os meus irmãos, amigos, pessoas que são muito preciosas para Jesus, os visitantes, meu amigo Wilton ali, a família dele, todos os irmãos. Isso é muito louvável, queridos. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, ela é um instrumento importante para dar curso à nossa vida. Nós fazemos parte de uma geração que muitos falam por aí, geração do arrebatamento, não é assim? Geração do arrebatamento, a geração que tem presenciado muitos sinais proféticos acontecendo nesse exato momento, tá? Em todos os campos que você possa imaginar, em todos os campos que você possa imaginar, na área familiar, cumprimento, né? Na área da tecnologia, a nossa vida mudou completamente. Estamos aí finalizando praticamente uma grande pandemia que parou o mundo. Quem poderia dizer, não é? Que o mundo pararia, que o mundo deixaria de produzir, que o mundo passaria por mudanças radicais. E isso mexeu na vida do planeta, gente. Isso mexeu na minha vida, mexeu na sua vida, não mexeu? Mexeu na nossa vida. A economia do mundo não é mais a mesma. Os países estão lutando para se sustentar, queridos irmãos. O nosso próprio país, o Brasil, está passando realmente, como diz, na casca do alho. Então, as ilusões com respeito a lideranças, deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor. Vocês estão acompanhando, queridos irmãos, tá? A desilusão que a sociedade tem com respeito a políticos, a pastores, a padres, tudo isso associado à falta de mau caráter, né? E não da fé genuína das pessoas que ali estão. Então nós estamos atravessando de fato aquilo que Jesus falou. Mas, nesse tempo, o Senhor também nos falou de esperança. O Senhor falou que a igreja seria equipada, que a igreja estaria equipada com seu Espírito. E que aqueles que perseverassem até o fim é que seriam salvos. Nós estamos lutando e batalhando todos os dias é uma luta, todos os dias é uma batalha. E como meu querido irmão Diogo falou aqui, a luta pela sua atenção é muito grande. Você pode perceber isso. Todos os dias algo tenta prender a nossa atenção e nos distrair daquilo que é mais fundamental, que nós não podemos, em hipótese alguma, relaxar, que é a nossa vida espiritual. Nós cuidamos de tudo, todas as coisas que falei estão acontecendo agora, mas se zelarmos pela nossa vida espiritual e ficarmos atentos àquilo que Deus está falando a nós, certamente nós guardaremos as nossas almas no Senhor. Isso não implica em dizer, como falou já aqui o Diogo, que você vai parar a sua vida, não. Jesus, ele age justamente aonde você está alocado, onde você está.
Jesus sempre foi assim. A igreja tem a sua relevância na comunidade, ela tem a sua relevância na sociedade, ela tem um papel muito importante. A igreja, quando prega, quando ela anuncia, ela consegue mudar realidades sociais, ela consegue mudar a mente das pessoas, porque o poder do evangelho é o poder do próprio Deus, o próprio Deus é a palavra. Amém? Então, eu falei tudo isso, e quando nós falamos missão, né, missão, que hoje é a noite em que nós estamos, né, falando desse tema, que é o tema base da noite, missão, nós compreendemos muito bem, significa dizer que a igreja tem este papel, principalmente aqueles que já receberam o evangelho. Aqueles que receberam o evangelho devem compartilhar o que recebeu no Senhor. E nós temos essa responsabilidade, compartilhar o evangelho, e aí de diversas formas, apenas vivendo. Alguém te observa, alguém te vê, alguém vê teu comportamento e diz assim: essa pessoa, ela é de fato de Deus, tá? Você pode pregar o evangelho para alguém, você pode ajudar socialmente, tá? A alguém, né? Auxiliando. Então, existem diversas formas de pregar o evangelho. Aqui na igreja nós temos uma maneira de pregar o evangelho. Nós pregamos nas ruas e também nós pregamos dentro das casas, num projeto chamado GC, onde nós nos reunimos, um líder está ali, espiritual, né? Um irmão que vai, se propõe, e a partir dali compartilha os valores do reino de Deus. Irmãos, é muito importante os valores do reino de Deus, quando a gente começa a compartilhar o amor de Deus. Mas é como o Diogo falou, se nós estivermos muito distraídos, nós vamos correr de um lado para o outro, as coisas estarão acontecendo diante dos nossos olhos, você estará indo para a igreja, mas você não vai estar percebendo o cenário que está se formando, o cenário que está se preparando. Deus está no controle da história, meus irmãos amados, e nós somos parte deste cenário. Nós somos também protagonistas da parte de Deus, aleluia. Neste exato momento, todas as coisas estão se preparando, amados irmãos, pandemias, situações que acontecem. Nunca viu-se a violência ser algo tão banalizado dos nossos dias. A vida, ela não tem mais seu valor. As pessoas, elas até zombam na televisão com a morte das outras pessoas, irmãos. Isso está se falando da falta de amor que Jesus falou. Aquilo que Jesus disse nos últimos dias, a falta de amor seria uma marca da sociedade que nós estamos vivendo. Porém, ainda, o Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. O Espírito de Deus está derramado nos nossos corações. Sabe, enquanto muitos no mundo vivem desesperança, desilusão, pânico por causa disso tudo que está acontecendo, desordem na família, distrações, tecnologias, todas essas coisas que enchem as almas dos homens, que está enchendo o coração dos homens, que os está distraindo, que os está tirando do propósito real, porque a nossa vida, ela não se limita a este plano físico apenas. Há uma eternidade, queridos. Escute o que eu estou falando. Há uma eternidade. E esta eternidade, que segundo a palavra em Eclesiastes, já foi colocada no coração do homem, sendo ele crédulo ou não, diz a palavra que é um dispositivo que Deus colocou no coração do homem. O homem tem ciência. É na eternidade, queridos irmãos, que nós vamos estar livre de todas essas coisas, de todos esses sofrimentos,
de todas essas amarguras, essas agrúrias que neste mundo nós enfrentamos. E segundo a palavra de Deus, em Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe o que significa isso, irmãos? Que todo sofrimento, que toda dor, que todas as angústias, pânicos serão arrancadas. Nós não mais passaremos por isto. É uma promessa maravilhosa. Diz que Deus preparou. Ele falou aos seus discípulos. Estou terminando, quem prega é você, né? Eu não, viu? Estou consumindo seu tempo, né? Mas Jesus falou aos seus discípulos dizendo assim: eu vou, e quando eu for, eu vou preparar lugar, e depois eu vou voltar, porque aonde eu estou, vocês vão estar também. Os discípulos perguntaram: que lugar é esse, Senhor? Para onde tu vais? Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Jesus estava falando da sua morte, do seu padecimento e retorno para a sua glória. A isto os discípulos não ainda entendiam. Jesus disse: eu vou, e quando eu for, voltarei novamente, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus, não é, irmãos? Que promessa tremenda, né? Então Jesus foi, os discípulos ficaram e deram seguimento a esta obra de pregação. Eles foram martirizados, com exceção de João. Todos eles pregaram intrepidamente o Evangelho, derramando o seu próprio sangue para que muitos irmãos, muitos, não são poucos, muitos irmãos permanecessem na fé. Muitos irmãos foram alcançados por conta do sangue, que é justamente o fundamento. E eles venceram, irmãos, todas as aflições daquele tempo. E nós somos a igreja presente que estamos atravessando. A igreja tem um desafio. A igreja tem um grande desafio nesses dias, não é, irmãos? Sim ou não? Quem alcançará os angustiados, irmãos? Irmãos, quem levará a palavra para os desesperados? Quem falará ao coração daquele que está posto num leito de hospital sem a visita de nenhum familiar? Quem falará a eles? Quem se importará com aqueles que estão à margem da sociedade, foram excluídos? Quem falará aos seus corações? Quem tomará tempo em falar para aqueles que estão agora sofrendo por causa dos seus drogados na família? Sabe quem é? Somos nós. Nós somos portadores da palavra de Deus. A palavra do Senhor está em você e dentro de você. Quem falará o amigo angustiado que está do teu lado trabalhando e você não sabe que ele está passando uma crise no casamento? Sabe quem falará? É você. Quem falará para o pai que descobriu que o filho está agora se envolvendo com amizades destrutivas? Nós temos a palavra. E essa é a missão, irmãos, que nós temos, de divulgar a nossa fé, de que Jesus, Ele continua o mesmo. Aleluia! Glórias, Ele foi. Jesus era um. Jesus, apesar de ser Deus, era um. Não podia estar em todos os lugares, mas agora, a igreja, que é o seu corpo, está sobre toda a face da terra. E essa igreja somos nós, queridos. Amém? Quem é a igreja que diga glória a Deus? Aleluia. Então, deixe Jesus usar a sua vida. E entenda que Deus tem um projeto muito lindo com você. Projeto muito especial com a sua vida. Não esqueça disso. Entenda isso. Vamos salvar aqueles que estão indo para o fogo.
Se depende de nós, vamos salvar nossa família. Vamos orar para Deus salvar os filhos. Vamos orar para Deus salvar o marido. Vamos orar para Deus mudar os aspectos negativos, as maldições que foram, graçadas. E dizer: o sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro tem poder. Deus continuou mesmo. Amém? Então vamos orar pela palavra. Não sou eu, é minha esposa que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Amoroso Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento. E eu peço nesta hora, com a tua igreja, que o seu Espírito Santo tome liberdade, que é o nosso Deus, para falar, Senhor, diretamente, Senhor, e se possível, exclusivamente, a cada um de nós, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Ó Deus, que as palavras sejam ungidas da tua parte, Senhor, e que os nossos ouvidos, meu Pai, estejam atentos, a nossa mente seja cativa do teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Pai, sopre nesta noite, em cada canto desta igreja, Senhor. Sopra teu Espírito de vida, meu Pai. Ó vento do Espírito, vem sobre os 4 cantos da terra, Senhor. E sopra nesta noite, Pai. Aviva, Senhor, nesta noite. Aviva, é isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diz: que Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos minutos me devem? Vocês contaram aí, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje é o culto de missões e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que nós ministramos ontem no Eusébio, na live, mas ela ainda continua borbulhando dentro, né? E é necessário que nós venhamos a compartilhar aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. Você crê assim? Crê que não sou eu, irmãos, porque eu também sou necessitada de ouvir essa palavra, mas ela sempre traz para a nossa vida um renovo. E nesse culto de missões, eu queria compartilhar com os irmãos que você já abrisse a sua Bíblia. E no livro de Jó, capítulo 14. A partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1. Jó capítulo 14. Aleluia, Jesus. Jó fica depois de Esté, entre Esté e Salmos. Se você passou pelo livro de Salmos, está bem pertinho de Jó. Glória a Deus. Amém. Vamos ler. Jó capítulo 14, versículo 1 diz assim: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha
contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Glória a Deus. Aleluia, esta é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te pedir nessa noite que o Teu Espírito, Senhor, fale profundamente ao nosso coração, nas nossas necessidades, meu Pai, naquilo que precisamos, Senhor, ser transformados, renovados diante da Tua presença, Deus. E eu sei e acredito, Senhor, que esta palavra é poderosa, Senhor, para mudar a direção, Senhor, para mudar situações, meu Pai. Senhor, para nos levantar do pó, como aqui lemos, que ao cheiro das águas brotará e fará nascer, Senhor, fará renovar em nós. E eu creio que as Tuas águas estão aqui neste lugar, porque nós não estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença em vão. Nós estamos aqui porque acreditamos no Teu poder e no poder da Tua palavra. Então, Espírito Santo, que Tu tenha liberdade nesse lugar, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E eu estava meditando nesse livro de Jó, e para inserir isso em missões, no que nós estamos, que é o foco de hoje é missões, culto de missões. E você que já ouviu falar de Jó, um livro bem pregado no meio dos evangélicos, é um livro que fala de sofrimento, que fala de dores, mas também que fala de uma vitória tremenda, quando ele, depois de haver passado tudo, recebeu uma grande vitória do Senhor. Mas aqui eu quero falar para os irmãos, como hoje sendo culto de missões, que é bem verdade que nós, aquele que professamos o nome do Senhor, que abrimos o nosso coração para receber a palavra, estamos aqui até o dia de hoje, pela misericórdia do Senhor. É bem certo que cada um que está aqui, nessa jornada da sua vida cristã, passou por algo que feriu a sua vida, feriu a sua alma, porque a palavra diz que nós não somos isentos de passar por sofrimento. Mas o que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos é que nós, como igreja do Senhor, que fomos chamados para cumprir uma missão aqui na terra, aceitamos a Jesus. Você pode até lembrar do dia que você aceitou Jesus. O irmão Diogo disse que aceitou no dia que o irmão Wilton veio pregar aqui na igreja. Isso já é um fio para falar no que nós vamos compartilhar nessa noite. Eu aceitei Jesus numa reunião na casa da irmã Evani, num GC. E quando eu fui para esse GC, é porque eu já tinha recebido um milagre na minha vida. E eu estava tão feliz. E o Eduardo me convidou, vai ter uma reunião aí na casa da irmã Evani. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu estava no mundo, eu me arrumava, tomava banho, né? Se maquiava e tudo. Mas naquele dia que o Eduardo me convidou, que eu estava tomando banho, me arrumando, era algo diferente. Era uma alegria diferente daquela alegria que quando eu iria sair para uma festa. E eu não entendia. E eu estava tão feliz. Para chegar à noite eu fui com ele. Nós estávamos separados, mas eu fui com ele. E ali o pastor Marcondes ministrou a palavra. E eu tinha recebido um milagre na minha vida. Eu tinha passado por algo para chegar até aquele momento. E antes que o pastor Marcondes dissesse assim: quem quer? Eu não deixei nem dizer quem quer aceitar Jesus. Eu não deixei nem chegar no aceitar Jesus. Quando ele disse quem quer, eu me levantei e disse: eu quero aceitar esse Jesus. E quando se espalhou a notícia que eu tinha aceitado Jesus, acho que saiu até na TV Diário. Não sei se tinha TV Diário naquela época. Irmão, mas causou um alvoroço no Tancredo Neves. Eu estou falando não é para me chamar minha atenção, não. É porque as pessoas me conheciam. Muitas
pessoas me conheciam. E você sabe que as notícias correm rápido, né? Que eu tinha aceitado Jesus. E alguns diziam assim: que bom, que felicidade, vai fundo, Betinha. E outros chegavam e diziam assim: não dou um mês para tu ouvir o som de um forró e voltar. Mas eu tinha aquela certeza no meu coração, uma alegria tão tremenda, porque eu tinha recebido um milagre, irmão. E eu não podia deixar isso de lado. Eu tinha acabado de ser curada, liberta. Aquela vontade que eu tinha já estava... Eu estava em processo. E o pastor Eduardo, que hoje é um pastor, me chamou: vamos para um culto de rua. E eu fui, pedi uma roupa emprestada, fui. Tão feliz. Naquele momento que o pastor estava pregando, eu chorava, que lavava a minha alma. Mas antes disso, eu tinha passado por algo na minha vida para chegar até Jesus. E o que eu quero falar com isso? Que o que eu passei antes de chegar a Jesus, o sofrimento da enfermidade, do medo de morrer, só serviram para os dias de hoje para eu contar um testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que o sofrimento que você, na sua jornada, que eu não sei qual foi a sua história, onde é que você foi ferido na sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, em concordância com essa passagem de Jó, que tudo que tu passou até os dias de hoje de sofrimento, vão trazer para ti, trouxe para ti grande benefício. Sabe por quê? Porque isso mostra que tudo que você passou e que está passando até os dias de hoje, só mostra que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Por isso que você está de pé. Por isso que você está de pé, meu irmão. E é por isso que essa passagem de Jó fala profunda ao nosso coração. Jó era um homem rico, cheio de filhos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Homem rico, tinha fazendas, homem temente a Deus. Jó foi o pivô de uma conversa de Deus com o diabo. Deus estava fazendo comentários com o diabo a respeito de Jó, meu irmão. E quando eu escuto essa passagem, você está na Bíblia, também acontece na minha e na sua vida. Ou você pensa que a tua vida, o que você passa, não está diante de Deus? A tua história está diante de Deus. E lá está Deus e o diabo numa conversa. E Deus diz assim: olha ali o meu servo Jó, homem temente, homem valoroso, homem que busca a minha presença, conversando com... Olha só, irmão, Deus tomando para si a reputação de Jó diante dele. Deus falando para o inimigo quem era Jó. Só que o inimigo, na sua conversa com Deus, pediu para tocar nos bens de Jó. E você conhece a história. Tocou nos bens materiais, tocou nos filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Estavam todos reunidos numa casa e de repente aconteceu a tragédia. E você imagina como é que Jó recebeu essa notícia. Mas a palavra do Senhor diz que Jó em nenhum momento murmurou contra o Senhor. Aí eu te digo e lhe pergunto nessa noite: é possível a gente glorificar o nome do Senhor em situações como essa? E eu digo para você, sabe por quê? Porque que Jó mesmo assim glorificava o nome do Senhor, mesmo assim não murmurou, porque Jó conhecia o Deus que ele servia, que em meio a todo aquele sofrimento, Deus não o abandonou. Só que o inimigo, ele não ficou satisfeito. Me permita tocar em Jó. E assim aconteceu. Jó ficou cheio de feridas. Sua mulher insinuou que ele falou para ele que ele deveria abandonar o Deus que ele servia. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque nós temos que deixar. Muitas vezes nós esquecemos da missão que Deus tem para com a nossa vida, porque a gente pensa assim: eu aceitei Jesus, eu conheço a fé, eu vou para a igreja, eu tenho a minha Bíblia, minha família está na presença, está tudo bem. Não, a gente tem que conhecer a missão que Deus tem para conosco, que é muito além disso. Não é só vir para a igreja, não é só... Aí o que eu digo para você, que na nossa caminhada cristã, Deus vai dizer na sua palavra que nós iríamos sofrer muitas aflições, não é verdade? Mas que Deus nos livraria de todas. Mas muitas vezes as nossas aflições tiram o foco da missão que a gente tem com Deus, porque a gente começa a se preocupar só com o nosso problema. Nós começamos a orar só por nós. Nós começamos a orar só pela nossa família. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você passe pela prova, pelo problema, glorificando o nome do Senhor e falando do que Ele pode fazer para aqueles que estão sofrendo também. Ou seja, eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento não vai me impedir de pregar para as pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e dizer assim: puxa vida, ele sofre, mas o que é que faz ele ficar de pé? O que é que faz ele não murmurar? Aí você vai dizer: sabe o que é, meu irmão? É porque eu tenho Deus na minha vida, e você precisa aceitar esse Deus também. Mas a gente está muito focado naquilo que é para nós. Servir a Jesus não é só viver de milagres, não, meu irmão. Não se escandalize o que eu vou dizer. Porque nós pedimos milagres, muitos milagres. Senhor, eu estou te seguindo para receber teus milagres. Mas eu quero te alertar nessa noite. Você também tem que ser objeto de milagres para a vida das pessoas também. A tua vida, a tua boca tem que ser usada para ser objeto de milagres para a vida dos outros também. Então muitas vezes os sofrimentos que vêm até nós, isso me chama a atenção na vida de Jó, que ele não deixou de adorar, ele não deixou de buscar porque estava sofrendo. E por que eu digo essa noite? Porque mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo conhecendo a palavra, irmão, muitos estão se deixando se distanciar por causa daquilo que estão passando, daquilo que estão vivenciando, pela falta de fé, e começa a se distanciar de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: não deixa o sofrimento que sobrevirá sobre você. Não se escandalize também. Irmã, tu está profetizando sofrimento para a minha vida? Não. Sabe por quê? Porque eu falo de mim, que foi no sofrimento da caminhada que me fez estar próximo do Deus que eu sirvo. O sofrimento da caminhada me fez entender que mesmo eu sofrendo, o meu Deus ainda estava comigo. Ou você acha que não? Irmão, para chegar até um patamar de fé, você tem que ser provado. Com que propósito? Para que você, quando atravessar o seu problema, você vai estar apto para pregar para alguém e dizer: eu venci, você vai vencer também. O Deus que fez por mim, vai fazer por você também. Então a gente tem que deixar de lado e deixar de se acostumar e achar que Deus é só o Deus, né, que abre porta de emprego. Muitas vezes Ele abre uma porta de emprego. Muitas vezes Ele até faz você ser promovido e você começa a ganhar mais. Mas muitas coisas que isso não é sofrimento, né? Porque quem gosta de sofrer? Quem aqui já chegou e se ajoelhou e pediu para sofrer? O Senhor, me dá sofrimento. Senhor, me castiga. Quem aqui? Nenhum de nós. E eu aprendo com o livro de Jó nessa noite, que é possível sim. E que eu não devo me acostumar, irmão, só com os meus problemas. Porque eu digo e faço igual o ditado que diz: não me diga e não peço segredo.
tudo que nós estamos vivenciando hoje, é porque em nenhum momento a gente deixou de servir, seguir ao Senhor e nem deixar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nunca. E nesses dias, tudo é uma porta para se pregar. Minha mãe estava comigo e disse: Elizabeth, pede para o teu Deus curar o teu marido. Aí eu disse: mãe, quem está nas mãos do Senhor está passando por algum tipo de sofrimento? Porque o sofrimento daquele que está na mão do Senhor é diferente, não é, irmão? O sofrimento que quem está na presença de Deus, você não vê desespero na pessoa. Ela não começa a fazer merchandising da sua doença, não. Ela diz assim: o meu Deus está comigo. Porque o que o inimigo quer fazer você de coitadinha. Eu disse: mãe, nós temos que passar por isso, porque é a vontade de Deus. E mesmo que ele morra, ainda assim. Aí ele disse: pois é, se ele vai morrer, se Deus vai matar ele, diga para o teu Deus que ele me leve, porque eu sou mais velha do que ele, Elizabeth. Ele ainda é muito novo. Peça para o teu Deus me levar. Aí eu comecei a entrar e pregar, para que a minha mãe entenda que nós somos cristãos, mas que nós não estamos livres de sofrimento, meu irmão. Agora eu lhe digo uma coisa: a gente tem que estar preparado para quando ele vir, você permanecer firme. Porque as pessoas vão estar à sua volta e vão olhar para você e vão ver se você está glorificando ou você está murmurando. Se você está dizendo: eu não quero mais saber disso, eu não vou mais orar, nós temos que mostrar firmeza. E foi isso que Jó mostrou diante de Deus. E isso causou uma inquietação no inimigo, irmão. Você quer incomodar o inimigo da sua vida? Permaneça firme naquilo que é lançado sobre a sua vida. Permaneça. Porque ontem eu estava pregando e disse assim: olha, eu estou aqui, mas quando nós pregamos, nós somos provados naquilo que nós pregamos. Aí eu disse até assim: Senhor, te cobre com meu sangue. Ô Senhor, cobre-me com o teu sangue. Porque assim nós haveremos de ser provados naquilo que nós pregamos. Aí a Meg chega lá em casa com as mãos inchadas, irmãos. Aí você pensa que eu fiquei triste? Eu me lembrei do que eu falei ontem. Que todo sofrimento gera em nós, como Paulo diz, um peso de glória. Se você estiver firme na presença do Senhor, meu irmão. Aí Deus vai abrir teus olhos para aquele que já foi ferido na vida, porque o sofrimento faz da pessoa ou se tornar uma pessoa ruim, amarga. Você conhece alguém que você olha, está todo tempo cabisbaixo assim: aquele fulano sofreu demais, porque ela se agarrou com o sofrimento de uma forma, porque todo aquele sofrimento que sobreveio para a vida dele, ele acarreta até mesmo dentro da casa do Senhor. E aquele que sofre, mas que está na presença de Deus, há uma grande diferença. E há pessoas que tiram do sofrimento algo benéfico para a sua vida. Ela se torna uma pessoa melhor. Alguém que já passou fome, quando ela vê alguém passando fome, ela vai se comover ou não vai? Alguém que já passou por algo na sua vida que lhe machucou muito, quando ela vê, ela vai se comover. Mas tem pessoas que não agem assim. Jó não tinha um psicólogo, não tinha um psiquiatra ali ao seu dispor. Tinha 3 amigos acusando ele diretamente que Jó, tu fez algo errado para estar passando por isso. Tu fez alguma coisa errada para estar passando por isso na tua vida. E Jó ali permaneceu firme no Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você não está sofrendo, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você está numa situação, mas nessa noite, eu digo para você, que até o teu sofrimento,
que tu passou na caminhada até os dias de hoje vão servir de bênção para a vida de outra pessoa. Porque tu vai contar a tua história e tu vai dizer: eu venci no nome do Senhor. Eu estou de pé ainda aqui, porque o Deus que eu sirvo está presente em todos os momentos da nossa vida, meu irmão. E sem contar que assim como Deus tem uma história, Jó tem uma história com Deus, você também tem. Mas o que nós temos que tomar a posição, irmãos, é em achar que ser igreja é só isso. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você tem pedido a Deus para Deus mover isso no seu coração? Você tem pedido que Deus queime o desejo de fazer? Porque todos nós temos ocupações, não temos? Todos nós temos ocupações na nossa vida. Mas você tem pedido: Senhor, eu quero... Nesses dias eu falei para o meu marido: Eduardo, eu estou tão assim porque a gente não está fazendo nada. Nada, como eu disse, assim, se movendo, porque a fé é isso, meu irmão. A fé não é só vir para a igreja e sentar e achar que já cumpriu o papel, não. Nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus mais preza, que é a vida humana. E se eu não abrir meus olhos para isso, eu vou achar que se virar Deus é só Deus fazer milagre na minha vida, milagre na vida da minha família, e vai ficar só nisso. Não, Deus quer além. Deus quer que você seja uma bênção para outras pessoas que estão precisando. Que estão precisando de ouvir algo da parte do Senhor. Porque um cristão cheio do Espírito Santo, irmão, tudo que ele fala faz algo acontecer na vida daquele que está ouvindo. Ou você não crê? Ontem a irmã testemunhou que foi transformada por uma peça das Joaninhas aqui. Eu fiquei maravilhada. Olha, irmã Betinha, eu ainda me lembro quando eu fui num culto lá que teve uma peça da Joaninha. E daquela peça, Deus fez algo tremendo na minha vida. Isso mostra que aquelas que estavam na peça foram usadas pelo Senhor para a vida daquela irmã, que está até hoje na presença de Deus. Então, há esperança para a árvore cortada. O que é isso? O que é que essa palavra traz para a nossa vida? Há esperança para quê? Para a gente ser renovado. Aqueles que faziam tantas coisas na presença do Senhor, e você pode olhar para você e ver: será que eu estou a mesma pessoa? Será que eu estou inserido? Será que eu estou inserido nesse meio do reino de Deus? Será que eu estou inserido nessa seara que diz que está madura? Será que eu estou me alistando para fazer parte dessa seara? Essa pergunta que a gente tem que fazer nos dias de hoje, irmão. Será que eu estou me preocupando? Porque sofrimento vem. Você não vai ser isento de sofrer, mas será que o sofrimento vai ser suficientemente capaz de nos paralisar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida? Será que o sofrimento vai fazer isso? Porque quando nós estamos bem, irmãos, é tão diferente, né? Nós cantamos de uma forma tão alegre, tão feliz, porque está tudo bem. E nós passamos a olhar para Deus como Deus que é o Deus da providência, que vê tudo. E lá de cima Ele olha e vê que a igreja do Senhor, ela foi chamada para uma missão diferente. É algo diferente, é algo que não se pode explicar com palavras, porque é algo que nasce dentro de você, que por mais que eu fale para você, se você não desejar isso para a sua vida, nunca vai acontecer. Você não vai conseguir nem ganhar um parente seu para Jesus, porque o simples fato de você ir vir para a igreja não é o que faz a diferença, não. O que faz a diferença é o que está dentro de você. Se o que está dentro de você está ativo ou está parado, se a fé está paralisada, é isso que faz a diferença.
Onde você chega, coisas acontecem. Onde qualquer coisa que você fala se torna diferente. Porque algo dentro de você deseja isso. E será que nós temos desejado isso, irmãos? Será que nós temos desejado ser batizado, quem não é, ser batizado com o Espírito Santo? Nós temos pedido isso? Será que nós temos pedido isso? Chegamos na casa do Senhor, Senhor, me faz ganhar almas, faz eu ganhar meu vizinho. Seja bem sincero com você, você tem pedido isso? A alma de alguém para ser ganho? Porque as nossas ocupações são muitas, irmãos. E quando nós chegar diante do Senhor, Ele vai perguntar assim, o que é que tu tens? Faz aí um relatório da tua vida. Aí você vai dizer assim, Jesus, eu criei em você, Jesus. Eu estava lá na igreja todos os dias, Senhor, eu cantava com todo o meu coração para ti. Jesus pensava, o que é que tu tens para me oferecer? O que é que tu tem na sua mão? Aí se nós não nos importarmos com almas, irmãos, nós vamos chegar diante do nosso Deus e dizer assim, Senhor, nós não temos nada para te oferecer, mas eu creio nas águas do Senhor. A água do Senhor que molha a planta que já foi, que está seca, que está ressequida, que você olha e acha que de lá não sai mais nada. Aí as águas do Senhor vai sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa se renova, começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Ela começa a olhar para si e ver que ela não é uma planta artificial como essa aqui, que não tem cheiro. Você pode morrer de aguar essa planta, ela não vai crescer, porque ela não tem vida. É diferente de nós, irmão. Nós temos a vida de Deus dentro de nós, e nós somos os culpados de não fazer com que isso brote, que floresça em nós. É verdade, mas nós somos os principais culpados disso, porque nós não permitimos que Deus floresça na nossa vida, porque nós nos acostumamos de vir para a igreja e achar que já estamos fazendo o suficiente para Deus. E naquele dia nós seremos indagados pelo Senhor, e você vai ver, nós receberemos, digo eu e você, uma repreensão do Senhor de não ter feito aquilo que Deus mandou nós fazermos, né? Você tem pedido para que Deus renove a sua vida com relação a isso? Porque na live aqui, né? Não estou dizendo porque a gente é o santo, porque a gente está cheio do Espírito, não. É porque a gente tem que reconhecer, irmão, que Deus tem um propósito com a vida da gente. Você não foi usado para abrir um mar vermelho, você não foi usado para fazer aqueles grandes feitos que os homens fez. Aí você pensa, ali é aqueles homens. Mas Deus quer fazer também na sua vida, sabe por quê? Porque quando você deixa de se preocupar só com você e começa a preocupar com as outras pessoas, Deus vai enviar pessoas até você, e elas serão curadas, elas serão libertas, porque Deus vai olhar para você e ver que você está pedindo isso para a sua vida, e Deus vai enviar as pessoas até você. Nessa live existem pessoas que estão aqui constantemente na live, né? Constantemente pedindo oração, acreditando, crendo. Aí eu sempre falo para eles, se nós deixarmos de fazer, aquelas pessoas que estão ali ansiosas para receber algo do Senhor, alguma palavra que pode transformar a vida dela, porque a palavra de Deus transforma. Você só está aqui porque alguém pregou para você, meu irmão. Aqui, às vezes, o Eduardo vem, meu filho se levante, tome um banho, dê 3 pulinhos, né? Vamos para a live. Se tu prega, eu canto, tu canta, eu prego. Misael, vamos para lá, sabe por quê? Não é porque a gente quer manifestar que nós somos melhores, não. É porque a gente tem que entender o propósito. Vai que no dia que não tem a live é o dia que Deus quer operar milagre na vida daquela pessoa que está lá do outro lado, e não tem ninguém para pregar, não tem ninguém para cantar.
É assim que Deus faz, irmãos. Deus, Ele proporciona momentos para realizar na vida das outras pessoas, e você vai ser canal para isso. Vai ter coisas que não é o pastor, não é ninguém que vai pregar. Deus vai usar você. E por mais que o pastor não é você, eu quero é você. Eu quero usar a sua vida. E as pessoas vão te procurar. Agora, eu lhe pergunto, as pessoas têm te procurado? As pessoas têm olhado para você? Não é? Porque quando nós aceitamos Jesus e entendemos o propósito de Deus, a gente deixa o nosso sofrimento de lado. Porque às vezes as pessoas acham que sofrimento é Deus. Irmão, eu digo uma coisa para você: trabalhar para Deus, estar inserido na obra é privilégio. Se você não vê isso como na sua vida, saiba que trabalhar para o Senhor é privilégio. Que nem todos têm essa oportunidade de trabalhar para o Senhor. Nem todos. Que quando nós íamos para o Barroso de bicicleta, alguns chegavam e diziam assim: que pastor ruim é esse? É sofrimento, irmão. Um sofrimento que traz coisas para o nosso coração. Ele dizia assim: Betinha, vá de ônibus. Só hoje. Ô Eduardo, eu quero ir contigo, porque eu queria participar da história. Você já imaginou eu de ônibus, o Eduardo de bicicleta? Aí ia dizer: só o Eduardo que é de bicicleta, a Betinha, eu queria, ela tá na história. Meu filho de suporte, aguente, me leve. E algumas vezes ele dizia: ô Betinha, dá uma fezinha aí, vai de ônibus. Sou o Eduardo, queria tanto ir contigo. Aí ia na garupa da bicicleta, tão feliz, cabelo voando, naquela BR cheia de carro. Muitos diziam assim, minha mãe dizia assim: se vocês matar o menino, eu boto vocês na cadeia. Se essas crianças morrer atropeladas. Mas porque tinha uma alegria. Eu estou falando de algo verdadeiro, irmãos. Aí alguns dizem assim: que pastor ruim é esse? Tem um Monza e uma moto, e o pobre do pastor Eduardo vai sozinho com a Betinha. E a gente fazia igual Jesus: para trás de mim, Satanás. Que enquanto tiver perna para pedalar, enquanto tiver fôlego, nós iremos. Que o inimigo já queria dizer que daqui para o Barroso era sofrimento na BR. Não vai não. Não vai não para lá não. Um dia ele foi trabalhar, eu fui sozinha, morrendo de medo, mas eu fui. Mas o amor no meu coração fazia eu ir. Aí uma me parou e disse assim: tu não tem medo, Betinha, de um cara pegar teu cabelo, botar uma faca? E ela fez o roteiro do filme de terror. Pegar teu pescoço, cortar teu pescoço, te estrupar lá e rebolar tudo nas matas do Macro. Irmãos, eu fiquei assim: meu Deus, me cobre com teu sangue. E fui e vim 11 horas. E Deus era tão bom que o motorista que trazia era um que mora bem aqui. Aí para mim não descer aqui, ele me descia lá no pé do viaduto, que não podia. E ele dizia assim para mim: você quer que eu pare aqui? Aí eu assim: quero. Aí ele parava e eu vinha pelo ABC. Porque não adianta nós fazermos algo movido por nós mesmos para se mostrar, não. É algo sobrenatural na nossa vida. É isso que a gente tem que pedir para nascer em nós. É isso, irmãos. Porque fazer a obra, dizer que está fazendo a obra só para mostrar para os outros, não funciona. E eu me lembro quando chegava na subida do Castelão, eu tinha misericórdia dele assim: pois vamos de pé. Aí ele subia a ladeira do Castelão andando. E nós íamos. E todas as vezes, irmãos, eu não peço segredo, não estou fazendo aqui jogo de sensacionalismo, não. E eu me emociono, porque todas as vezes que eu vou para a banda do Barroso, eu vejo a irmã Rosângela rodeada de filhos, irmãos. Irmão, eu fico tão maravilhada, porque eu digo assim: Senhor, vale a pena você se sacrificar pela vida de uma pessoa, a família todo dia na presença de Deus. Uma mulher prostituta que não tinha nem onde morar, está com uma casa enorme, com uma filha do lado. A filha casou com um rapaz que está na presença de Deus. Porque alguém se propôs aí, irmãos, como o pastor também fez. Aí se nós não passarmos a pensar sobre isso,
A gente só vai viver assim, de sofrer e estar na casa do Senhor para que Deus resolva o nosso problema e esquece o que está do nosso lado. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Dentro de você tem algo, tem um talento que pode ser revigorado para que tu venha a ser usado no reino de Deus. Você cantar, você pregar, você fazer algo para o Senhor, mas as ocupações dessa vida nos fazem deixar de olhar. Ai, se eu quero um emprego que eu ganhe bem, para me ajudar na obra do Senhor. Aí nós nos esquecemos. Bendito seja aquele testemunho que a avó do Jonilson, foi tremendo, irmão, o testemunho que a avó do Jonilson contou. Porque o teu dinheiro, não estou aqui pedindo o teu dinheiro, não, mas eu digo uma coisa para o teu dinheiro é o dinheiro de Deus. Tu só ganha porque Deus te abençoa, meu irmão. Se ele cessar, se ele parar, tchau. Ele tira, ele arranca como fez de Jó. Tira a riqueza, tira os filhos, toca nele, mas Jó permaneceu firme. E Deus restituiu tudo que ele tinha. Jó soube lidar com sofrimento, irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo hoje, na igreja atual, que as pessoas elas vão muito para querer receber algo para si. E se acostumam com isso. Não estou dizendo para você, não vai sair dizendo que não é para pedir milagre o Senhor, é para pedir sim. Mas nós esquecemos de pedir isso. Para que Deus renove, como a planta, como a árvore cortada. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas às vezes falta algo em nós. Falta algo, como hoje é culto de missões. Falta algo em nós. Brevemente vai ser aberto, eu já convido a vocês que se permitam ser usados pelo Senhor. Vai ser abrir o projeto ali, Árvore da Vida. Ali, lá no Coloral. Cheio de crianças, irmãos. Crianças que os pais estão presos. Crianças que a mãe é viciada. As crianças, as coisas mais lindas, irmão. E estão lá as crianças. E eu me constranjo, sabe por quê? Vou confessar uma coisa para os irmãos. Vou confessar uma coisa para os irmãos. Sabe por que eu me constranjo quando eu vejo aqueles meninozinhos tudo lá? Aqueles que vinham para cá, vocês lembram? Eu me constranjo porque quando eu cheguei naquele Coloral, os meninozinhos eram tudo pequenininho. Brincavam com o Misael no quintal. Todos brincando lá no quintal, irmãos. Faziam um alvoroço no quintal. Aí eles foram crescendo. E todos os dias, aquelas crianças foram ficando adolescentes. E eu olhava pela veneziana da porta. E dizia só assim, ó. Tem misericórdia dessas meninas, meu Deus. Tem misericórdia. Mas ficava só ali na veneziana. Aí à tarde eu ficava na veneziana e olhava de novo. Passou-se uns anos, aqueles meninozinhos foram crescendo. Aí começaram a arrumar emprego de roubar na BR. Toda tarde eles faziam assaltos na BR e vinham cheios de mochila, sorrindo, irmão. E as pessoas ali batendo palma, achando bonito aquela ação ali. Tu roubou quanto? Eu roubei 5 mochilas e não sei quanto. Não sei o quê. Achando bonito. E sabe o que eu fazia? Ia lá pro meu quarto e ficava chorando. Senhor, tem misericórdia desses meninos. E ficava olhando na veneziana. Nunca cheguei até eles. Eles ficavam embaixo da castanhola, falando do que eles fizeram o dia todinho. Um disse assim: menina, eu fiz um assalto no ônibus que eu apontei o revólver para a mulher e ela se urinou todinha. Os outros começavam a achar graça. Aí eu ia lá para dentro chorar. Olhar pela veneziana. E no dia que eu cheguei lá, Deus me deu uma visão de um Fusca preto com uma mulher toda rasgada. E essa mulher, ela é uma velha, irmão. E ela rodava na rua de uma ponta a outra. Aí depois eu fui pesquisar e disse que essa velha é um espírito de morte. Deus já havia revelado que naquela rua tinha um espírito de morte.
Mas a gente está preocupado em se arrumar e vir para a igreja. As pessoas chamam assim, paz do Senhor, irmã, e ali fica. E aqueles meninos foram se tornando maiores. Teve um dia que eu amanheci com um soldado o maioral, qual é o nome? Gat, Bob, qual é? Raio, né? Aqueles homens enormes. Eu me acordei com um homem do raio dentro da minha cozinha. E os meus 2 filhos dormindo. A primeira coisa que eles disseram, quem é esse? São meus filhos. Levou eu para a cozinha, começou a fazer perguntas. E eu perdi a fala, irmãos. Ele perguntava e eu balbuciava, parecia uma muda. O nervosismo foi tão grande. E ele, minha senhora, diga, eu quero que apenas a senhora diga onde é que mora fulano. Aí eu disse, eu não sei, eu cheguei aqui um dia desse. Já estava com 3 anos lá, irmão. Cheguei um dia desse aqui, estou com uma semana aqui. Até menti, irmão Lindenberg. Eu não conheço ninguém, conhecia todo mundo, irmão. Irmão, eles tinham o maior respeito por nós. Nós íamos para lá e tinha um que estava roubando as coisas da água. Quando ele viu eu e o Eduardo, ele disse assim, ei, irmão Eduardo, ei, irmã Betinha. Eu estava roubando ali, mas quando eu vi vocês dois, eu desisti, eu vou botar tudinho lá. Eu vou botar as coisas. Mas eu só olhava pela veneziana. Meu Deus, um rapaz desse tão bonito. Júlio César, os dentes lindos, irmão. Toda vez que eu me acordava, ele sorria para mim. Bom dia, irmã. Outro dos olhos verdes, o Nailton, que brincava com os meninos. Outro, que o Eduardo mandava ele limpar o quintal. Ismael. Todos crianças ali, irmão. Por isso que a importância de você, como o pastor Mário falou, de você olhar para uma criança e ver que ela pode ser. O que ela pode ser. E ali eu convivia, mas eu só olhava pela veneziana. E este abençoado com o outro. Mãe, eu quero ir para o culto, eu vou tocar. E cheio de raio na porta. E eu, não sai, Misael, que eles vão achar que tu é. Mãe, eu não sou igual a ele, eu vou sair. Eu puxava ele. Meu filho, deixa os policiais ir embora. Que eles vão querer fazer algo. Convivendo com aquelas pessoas. Um dia o Magdiel estava só. Um invadiu. Ficou lá no quintal e o Magdiel assistindo televisão e disse, mãe, tem um rapaz lá no quintal. E eu, menino, que rapaz é esse? Ele estava fugindo aí de um cara que queria matar ele, foi lá pro quintal. Calma, irmão. Eu fiquei pálida, branca. Aí lá veio um rapaz branco, irmão. Ô, irmão, não vou fazer nada com você, não. Eu fui só me esconder no quintal. Mas eu só fazia olhar. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque constrange o nosso coração. A gente não fazer o que devia ter feito. E foi se passando, eles se tornaram profissionais naquilo que eles aprenderam. Não eram mais aqueles que roubavam apenas na BR. Se tornaram homens, né? De chegar com a arma e dizer, irmão, não vou fazer nada contigo não, viu? É porque eu estou aqui que eu preciso. E aqueles rapazes se tornaram assassinos, irmãos. Aquelas crianças que brincavam no quintal se tornaram assassinos. E eu fiquei olhando para mim, como através de mim eu poderia mudar a história da vida dessas crianças. Porque eles me respeitavam. Você está entendendo? O que é você ficar quem além de uma vida? E se eu for falar por nomes aqui, quantos deles já desceram à sepultura, você vai ficar pasmado. Só na minha lembrança aqui, que passaram por mim, por conhecimento da gente, foram mais de 20, irmãos, fora o que eu não conhecia. Os rapazes que passavam na minha frente, na nossa frente, e nós achávamos que estavam fazendo a obra do Senhor, né? Vindo para a igreja, pregando, estou falando isso, sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. O que é nos constranger? Nos fazer sentir vergonha. Sinta vergonha, irmão, de não fazer nada para o Senhor. Sinta envergonhado. Meu Deus, eu não faço nada para ti. Isso é constrangimento. A palavra diz que o amor de Deus nos constrange. O que é que quer dizer isso? É um Deus que fez tanto por nós e nós não temos o desejo de fazer nada por Ele. Aquilo que mais agrada o coração dele, quer ganhar almas para Ele. O amor de Cristo nos constrange, irmão.
provoca vergonha, provoca constrangimento. Mas o que está faltando isso é constrangimento. Nós não nos constrangimos mais na presença do Senhor, né, irmã Lourdes? Que brevemente vamos voltar ao GC na sua casa, porque lá tem alguém que necessita. Nós vamos trabalhar com G6. Se deixe ser usado pelo Senhor, meu irmão. Não deixe o sofrimento dessa vida barrar a obra que Deus tem na sua vida. E a gente precisa contar com vocês. Deus precisa, né, contar com cada um de vocês. Porque essa pandemia, ela veio para nos mostrar, como o pastor Marcondes falou, quem nós somos verdadeiramente. Quem nós somos. Se nós ficamos acuados, nós vamos prosseguir. Tem uma obra sendo realizada lá no Eusébio, né? A gente tem que ter prazer de ajudar essa obra, para que nós venhamos a ser participantes desse reino que está inserido. Então, para estar até o dia de hoje aqui, nas guerras, nas lutas, perseverando, a gente teve que passar por muito sofrimento. Deus tirou muitas coisas da nossa vida. Deus tirou coisas da nossa vida. Você acha que a gente também já não foi abastado, né? O Eduardo foi quase gerente do Pão de Açúcar. Estava um pulinho. E Deus tirou dele. O Eduardo ganhava bem. Ganhava tão bem que às vezes eu fico olhando para aquela mulher do bolismo. Vamos gastar, né? Era o que nós fazíamos. Vamos gastar. O que a gente tinha para gastar. Eduardo botava um monte de gente e pagava um monte de pizza, porque tinha com que gastar, e Deus tira. Não temos medo de falar. Tu tá falando isso, irmã Betinha, para chamar atenção, para dizer que tu é? Não. Até fome nós passamos para Deus lapidar isso na nossa vida, para a gente saber o que é fome. Como assim, tu com a tua família toda ao redor? Se nós íamos na nossa família, ela xingava o Eduardo. Para mim não ouvir isso, nós não íamos pedir lá, comida lá. Tudo isso aconteceu para Deus forjar algo bom na nossa vida. Misael passou também por essas lutas conosco. Foi uma criança que foi acostumada a comer tudo. Né, Mimi? Se você der sopa de pedra, ele come, irmão, com todo gosto. Porque ele foi forjado nisso aí também. Porque é isso que acontece na vida da gente. Não pense que você vai estar lá no patamar se você não tiver... Irmão, vitória sem sofrimento para mim não é vitória. Viu, irmão de Assis? Para você alcançar uma vitória na sua vida, vai ter que ser pincelada com um pouquinho de sofrimento. Porque é o sofrimento que faz você chorar na presença de Deus. É a fome, a falta de alguma coisa que faz, irmão, você se torna tão íntimo de Deus que você, quando você ora, você se sente flutuando lá no céu. Você sente até o cheiro de Jesus. Eu digo por isso, quando eu estava passando por luta, eu não entendia. Eu estava orando lá no meu quarto, eu senti um perfume tão diferente, irmãos. Pense, um quarto fechado. E eu cantava e eu senti, meu Deus, que cheiro é esse? Porque quando a gente está passando por sofrimento, pelo crivo do sofrimento, a gente passa a entender as outras pessoas. A gente se torna mais sensível. É ou não é verdade? A gente sente isso. E eu me lembro que nós passamos fome, muitas coisas. Aí você diz, mas os irmãos não ajudavam não? Não era para ninguém ajudar, porque Deus queria que a gente passasse por isso. Para a gente poder entender o que era isso. Era isso. E Deus fez com que a minha filha fosse morar comigo. E eu me lembro que um dia não tinha nada. Tinha um pouquinho de farinha branca e um pouquinho de manteiga. Aí eu lembrei da viúva. Eu olhei para a Meg e disse assim, Meg, só tem um pouquinho de azeite e de azeite não, de manteiga. E um pouquinho de farinha branca. Aí eu olhei para ela, vamos fazer um bolinho, uma coisa? Aí a Meg já estava entendendo, né? Minha filha, que nós estamos passando por isso. Minha filha vai querer ficar conosco? Ela, eu quero, mãe. Eu quero ficar. Aí ficou. Deus arrumou a situação que a minha mãe expulsou, foi ela. Ela foi bater, morar com a gente.
E eu me lembro que quanto mais a gente botava manteiga, mais ficava uma gororoba. E não ficava duro, irmão. E eu olhava para a Meg, a gente com fome, né? Aí eu até brinquei e disse, vamos olhar uma para outra e morrer abraçada. Vamos morrer abraçada. Sofrimento, irmão. Humilhação. Pastor de meia tigela. Pastor vagabundo. Chamava o Eduardo de pastor vagabundo da minha família. E aquilo ali me doía tanto, só vivia chorando. Eu chegava na minha casa, que foi dessa vez? Aí eu ia contar a história. Coisas aconteceram na nossa vida. Mas eu lhe digo uma coisa. Diante do nosso Deus, em meio a tudo isso, nunca deixamos que essas coisas ofuscassem aquilo que Deus tinha a fazer na nossa vida. Nunca deixamos de ir para algum compromisso da igreja porque estavam passando por sofrimento. Porque Jó podia muito bem dizer, Deus, não quero mais conversa contigo não, tu tirou meus filhos, tirou tudo. Hoje eu digo para você que eu sei lidar com sofrimento, Senhor, me cobre com teu sangue. Porque tudo que a gente prega, a gente vive, né? Hoje eu sei lidar, porque eu passei por tudo isso e aprendi que essas coisas jamais podem tirar o foco daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque eu creio que essa live vai frutificar. Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Deus vai renovar a sua vida. Você vai participar das coisas do Senhor. Você vai ser mais ativo na igreja. Sabe por quê? Porque as águas de Deus faz florescer isso na nossa vida, irmão. Então venha para a casa do Senhor pedindo isso para a sua vida. Senhor, me faz se importar com aquilo que tu se importa, Senhor. Me faz se doar pelo aquilo que tu quer. Faz uma história na minha vida. Faz com que as pessoas de Tancredo Neves me vejam e dizem, olha, aquele ali me pregou para mim. Aquele ali. Porque cada um de vocês tem um talento. Tem um cântico que diz assim, ó. Tudo que tinha foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus. Era destemido, valente, lutador, mas não entende porque tudo acabou. Essa canção é muito forte. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Aquele desejo de pregar nas ruas, Deus vai dar de volta. Aquele desejo de pregar, de cantar, de estar na casa do Senhor, de carregar a panela na cabeça quando tiver alguma coisa na igreja, irmão. De suar, de perguntar, pastor, o que é que nós podemos fazer para movimentar? Deus nos dá essa, e muitos de nós já perdemos isso, irmão, na nossa vida, é a pura realidade. Perdemos esse desejo, essa vontade de estar se movimentando no reino de Deus. Eu me lembro que nós pregávamos nas BRs, né, Manu? Era tão bom e a gente achava graça. Porque nós íamos lá pelo Taço, irmãos, uma turma de madrugada, à noite, tarde da noite, e uma velhinha nos chamou, tinha lá o filho dela endemoniado. Aí tu acha que Deus usou quem? Pergunte. Nós. Aí nós oramos lá e o demoniado foi lá e a velhinha dormiu feliz a noite todinha. Porque Deus usou a nossa vida. Que Deus ressuscite esse desejo em nós, irmão. De nós fazermos um mover dentro desse Tancredo Neves. Para que as pessoas olhem para você e digam assim, olha ali, aquele irmão ali se importa comigo. Aquele irmão, né, não tem medo de se aproximar de mim, ele não tem medo de me abraçar. Né? Como aquela massa, muitas pessoas têm medo de chegar perto dela. E ela disse, olhou para mim e disse, eu conheço teu marido, ele está preso. Eu disse, sim, mas vem me dê um abraço. Pois é, eu sei quem é ele, viu? Teu marido está preso. Aí eu disse, está preso com Jesus. A gente tem que se importar. Então não faça como eu fiz. Mas eu me arrependi, viu, irmão? Eu me arrependi muito. Eu vou até colocar no meu livro, Além da Veneziana. Eu vou escrever no meu livro pequenas coisas que manifestam um grande Deus. Só olhar pela veneziana. E todos foram mortos, assassinados. E eu tenho lembrança desses meninos, mas eu fico triste, porque todos morreram, irmão. Pense que
Se nós tivéssemos ganhado, eu tivesse ganhado esses meninos para Jesus, esses meninos que tinham acesso à minha vida, irmão, se eles ganhassem algo, quando ele fazia as limpezas, esses que fazem reciclagem, eu tenho uma chaleira de alumínio potente, porque eles me davam, eles disseram, irmã, isso aqui não é velho, não é usado. Foi uma mulher que me deu, porque eu limpei a casa dela, ela me deu essa chaleira, tu quer para ti? Sim, eu quero. Mas não é roubado não, não. Ela que me deu, eles me davam. Isso mostra que eu tinha ou não tinha acesso à vida deles? Tinha. Agora eu pergunto para você, você é aquele crente que passa duro, não fala com ninguém, boa noite, bom dia? Nunca ninguém vai chegar até você. Porque você vai ser aquela pessoa retraída, que não fala. Fala, irmãos, onde você estiver, fale com as pessoas, dê importância às pessoas. Não seja aquele cristão cara dura, que não sorri para ninguém. Fale do amor de Jesus aonde quer. Faça valer o que Deus fez na sua vida. O que foi que Deus fez na tua vida? Nós só estamos aqui porque o amor de Cristo nos alcançou. E eu creio que Deus renovará isso em nós. E 2021, nós, como a igreja de hoje, não seremos mais o mesmo. Que Deus vai nos impactar e vai derramar sobre nós essa água. Fique de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Seja bem sincero com você. Você tem feito isso? Vem cá, Misael. Ministério Deus é Fiel. Acesse o nosso site www.ministériodeusfiel.com.br. Ministério Deus é Fiel. Fiel é quem nos prometeu.